Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E vamos para mais uma videoaula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos online. E hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento científico, as novas formas de pensar e de ter conhecimento. Vamos conhecer quais foram as consequências das transformações culturais produzidas pelo Renascimento a partir do século XIV. Essas transformações ocasionadas pelo Renascimento ocorrem principalmente na Europa e revolucionam as formas de pensamento, difundindo os fundamentos da ciência moderna e da filosofia antiga para todo mundo. E aí, para começar a aula, eu queria falar com vocês a respeito da busca pelo conhecimento. E importantíssimo, o conhecimento liberta. Tenham isso em mente de vocês. Conhecer, adquirir novos conhecimentos é importantíssimo. Isso nos liberta, isso amplia a nossa visão de mundo, transformando assim a sociedade. Então, se você está tendo a oportunidade de estudar, de aprimorar seus conhecimentos, não reclame disso. Por mais que às vezes vocês achem exaustivo e cansativo, não reclamem, vale muito a pena. O conhecimento é a arma mais poderosa do mundo. É isso que transforma a sociedade. Por isso que é tão difícil os governantes nos darem o nosso direito, que é ter uma educação de qualidade. Então, portanto, valorizem cada vez mais o conhecimento, valorizem a oportunidade que vocês têm de estudarem e de se aprimorarem. E, ao mesmo tempo que o conhecimento ele é libertador, ele também pode ser usado como uma forma de dominação, de dominar, uma forma de ter poder, principalmente quando ele fica sob o poder de instituições, como é o caso da Igreja na Idade Média ou mesmo do próprio Estado. É na Idade Antiga que nós temos o desenvolvimento principalmente da filosofia, com os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses são os mais conhecidos. E o berço da filosofia é a Grécia Antiga. E Sócrates, um desses filósofos mais importantes, ele dizia que o conhecimento é diferente de opinião. E olha só, galera, vocês já pararam para pensar sobre isso? Ainda mais hoje em dia, no mundo globalizado, tecnológico que vivemos e principalmente com o advento das redes sociais, cada vez mais utilizada, não apenas para você fazer amigos, para você postar fotos, mas também para você dar sua opinião. Quem aí de vocês tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram? E quantas das vezes vocês não viram pessoas discutindo, dando sua opinião sobre os mais variados assuntos? Então, saibam que opinião todo mundo tem, principalmente quando vivemos numa democracia em que existe a liberdade de expressão. Só que aí é importantíssimo a gente saber diferenciar conhecimento de opinião. Beleza? Conhecimento você estuda sobre determinado assunto. Por isso, a importância da aula de hoje para falarmos principalmente desse desenvolvimento do conhecimento e desse conhecimento científico, em que existia a valorização do conhecimento na Idade Antiga. Durante a Idade Média, ele já não foi tão valorizado assim, já que o conhecimento ficava restrito, ele ficava sobre os domínios da Igreja Católica, e com o Renascimento, o advento da Idade Moderna, é possível retornar à valorização do conhecimento e agora do desenvolvimento do conhecimento científico. Então, olha só, deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês. Isso se relaciona a conhecimentos da medicina. Quem é que tem conhecimentos da medicina? É um médico, não é? Ele estuda para isso. Opinião, todo mundo tem. Já ouviu aquelas receitinhas caseiras? Muitas das vezes as pessoas dizem receitinha de vó. Pois bem, aí a gente consegue observar que opinião e conhecimento são coisas diferentes. Olha só, se você precisar ser operado, fazer uma cirurgia, quem é a melhor pessoa capacitada para fazer essa cirurgia em você? É um médico, porque ele
tem o conhecimento, foi ele que estudou sobre isso. Então, saibam diferenciar conhecimento de opinião. Até porque opinar e dar palpite, todo mundo pode fazer isso. Outro ponto que agora é super importante, gente, por favor, tenham isso em mente, levem isso para a vida de vocês. E tenham muito cuidado quando vocês verem algo na rede social das pessoas opinando. Muitas dessas opiniões está marcada por um discurso de ódio. Saibam diferenciar. Opinião não pode ser confundida com discurso de ódio. Só porque você tem a sua opinião, você não pode sair por aí difundindo, propagando discurso de ódios. Por exemplo, racismo não é opinião. Racismo é crime e pronto, acabou. Não tem discussão sobre isso. Beleza, galera? Então, tenham isso com vocês, levem isso para a vida de vocês. O conhecimento liberta, ele é libertador. E é por isso que, infelizmente, muitos governantes não querem que as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade, pois assim as pessoas podem continuar sendo submissas, podem continuar sendo dominadas por esses grupos. Então, todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade, enfrentem o sistema e estudem, mostrem para ele que vocês querem sim ter acesso ao conhecimento, ok? Então, como eu falei para vocês, durante a Idade Média, o monopólio da educação e, portanto, do conhecimento, ele estava sobre o domínio da Igreja Católica. Então, o que era permitido de ser conhecido era o que a igreja deixava, era o que tinha aval da igreja para ser conhecido. Tanto é que os filósofos da Idade Antiga, eles foram proibidos de serem estudados. Vários livros foram proibidos de serem estudados, de serem lidos. Tanto que vocês viram na aula sobre Contra-Reforma que havia a lista dos livros proibidos, porque era um conhecimento que a Igreja Católica não autorizava que as pessoas tivessem acesso, porque esse conhecimento eles confrontavam o que a Igreja Católica pregava como certo. Então, eles davam uma nova visão de mundo, uma nova alternativa de conhecimento. Então, se a Igreja Católica falasse que X era certo, então X deveria ser certo, não poderia ser Y certo. Então, por isso que a Igreja Católica, ela por tanto tempo quis ter o domínio do conhecimento, para assim as pessoas continuarem seguindo os seus dogmas. E aí é na transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando ocorre o advento do Renascimento, que o ser humano ele se redescobre como aquele que é capaz de mudar o mundo e as relações sociais e culturais através da expansão do conhecimento. Então, por isso, renascimento, renascer a busca e a valorização do conhecimento que se tinha na Idade Antiga e que durante a Idade Média foi esquecido. Então, o Renascimento, com as suas principais características, né, desde o humanismo, o racionalismo, o antropocentrismo, ele foi responsável por um processo que promoveu mudanças na sociedade de ver e reconhecer e pesquisar a natureza e o mundo ao redor. Além disso, as inovações tecnológicas como a prensa, e aí a prensa foi importantíssima para o surgimento da imprensa e aí também para propagar as ideias renascentistas e mesmo também as ideias protestantes, né? A própria reforma religiosa, ela também contribuiu para essa mudança de pensamento, para a valorização desse pensamento científico, já que ela promoveu a ruptura e discordância dos dogmas católicos. E aí, nesse contexto do pensamento moderno, surge um conflito entre duas correntes filosóficas, né? O racionalismo e o empirismo.
Ambas as propostas buscavam responder à pergunta: como o ser humano conhece o mundo e como obtém conhecimento. O desenvolvimento científico proporcionou uma chamada Revolução Científica do século XVII, com o aprofundamento das transformações iniciadas no século anterior, contribuindo para o desenvolvimento das áreas como astronomia, física, matemática, biologia, medicina e, óbvio, da filosofia. Então, o conhecimento científico e seu desenvolvimento designam uma forma de conhecimento que procura compreender racionalmente os fenômenos do mundo. Aí a importância do racionalismo, uma das principais características do Renascimento, não apenas do racionalismo, mas do próprio humanismo, antropocentrismo, classicismo, enfim. Se você tiver dúvidas sobre essas características do Renascimento, que é até importante para você compreender essa aula, assista novamente o vídeo, a aula sobre Renascimento, que aí fica mais fácil para você compreender, beleza? O conhecimento científico, ele não é inquestionável ou infalível, ou seja, o conhecimento científico, ele é passível de ser questionado e é passível de ser falho. Só que aí a gente volta naquela questão de conhecimento versus opinião. Eu não posso refutar ou questionar um conhecimento científico apenas com base em achismos, suposições ou opiniões. Então, é preciso um novo conhecimento científico, um novo estudo aprofundado sobre determinado assunto para que eu possa refutar caso o conhecimento científico anterior seja equivocado. Então, com essa chamada revolução científica, a produção científica, o conhecimento científico ganha novo impulso, principalmente com a ciência moderna, né? E aí nós temos alguns nomes de destaques, alguns astrônomos, físicos, matemáticos, filósofos que foram importantíssimos para esse período, como Nicolau Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton. No que se refere à astronomia, Nicolau Copérnico ele desenvolveu a teoria heliocêntrica, a qual rompia com a definição até então propagada pela Igreja Católica de que a Terra era o centro do universo. O que o Copérnico está falando? Ele diz que não é a Terra que é o centro do universo, e sim o Sol. E isso, mais uma vez, mostra a ruptura, a separação entre o pensamento dogmático ou religioso e o pensamento científico. E aí, Galileu Galilei, ao aperfeiçoar o telescópio, ele utilizou para observar o céu noturno. Então, ele começa a fazer essas investigações astronômicas. E aí, com suas observações, ele identificou diversos fenômenos celestes, contribuindo para o desenvolvimento científico da astronomia e reafirmando a teoria de Copérnico, de que sim, o Sol é o centro do universo. Newton também é uma figura importantíssima para esse período e para o desenvolvimento científico, porque ele formula a lei da gravitação universal, ou seja, a lei da gravidade. Essa mesmo que muitos de vocês conhecem quando vocês estudam ciências, da maçã que cai na cabeça de Newton. Então, a partir de um simples acontecimento, de uma simples observação, ocorre uma revolução importantíssima para a ciência, que é a lei da gravidade. Então, nós temos transformações no campo da astronomia, da física, da biologia, da medicina, enfim, inclusive também na arte e na arquitetura. Esse desenvolvimento científico, ele também contribui para a própria chegada dos europeus na América, sendo considerado, então, portanto, um avanço do conhecimento, não apenas da questão de conhecer o mundo, mas da aprimorações das descobertas científicas tecnológicas, como a cartografia, a bússola, a caravelas. Lembra na nossa aula sobre expansão marítima europeia? Então, exatamente. Nós já estamos no final da Idade Média,
onde agora a busca por esse conhecimento passa a ser mais explorada, mais desenvolvida, e a necessidade de conhecer vai ganhando cada vez mais força. Então, a exploração de novas terras, o aperfeiçoamento dos mapas, possibilitado por conta das cartografias, demonstram que o mundo era muito maior do que se imaginava até então. E aí, lembra que na aula também de expansão marítima, falei que existiam vários mitos sobre os oceanos, sobre os mares, que existiam perigos reais e perigos imaginários, como, por exemplo, seres terríveis que habitavam os oceanos. Então, a partir dessa necessidade de se conhecer e de se explorar, esses mitos, eles vão sendo substituídos pelo conhecimento. E, além disso, o conhecimento agora ele passava a ser visto como um sinal de poder, um rei, uma monarquia que valoriza as inovações tecnológicas, que valoriza um conhecimento, é um rei é um reino mais poderoso. Não é à toa, né, gente? Lembra que eu falei para vocês que o conhecimento é libertador? O conhecimento é poderosíssimo. Então é isso, galera. Todas as questões que levam ao fim da Idade Média favorecem a busca pelo conhecimento. Inclusive, as cruzadas, elas favoreceram ao homem europeu a explorar, a buscar novos conhecimentos a partir das trocas culturais que foram feitas, onde a visão de mundo vai se ampliando. Então, a necessidade de conhecer também. E aí, passando pela expansão marítima, pelo renascimento, pelas reformas religiosas, tudo isso possibilita a quebra do monopólio do conhecimento e dos dogmas religiosos para a ampliação e o desenvolvimento do conhecimento científico e essas novas formas de pensar. E espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e nos vemos nas próximas, ok? Beijos, beijos e bons estudos!